Muito bem, seja bem-vindo a mais um EcoTV Entrevista. Estamos no ar ao vivo e neste momento começamos o programa que recebe personalidades da nossa região do Grande ABC, né? Diversas áreas, personalidades que às vezes são cantores, às vezes professores, já vieram palhaços, já vieram humoristas. Hoje estamos recebendo um engenheiro e olha, ele tem um currículo e tanto e vai contar um pouquinho de sua história pra gente e vai comentar também sobre a atual situação da energia do Brasil, energia elétrica. Nós estamos vivendo uma crise tanto hídrica quanto elétrica e ele vai comentar um pouco sobre esse assunto com a gente. Recebo hoje com muita alegria Charles Couto de Camargo Júnior. Seja bem-vindo ao EcoTV Entrevista. Tudo bom, Charles? Alexandre. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado à EcoTV aqui pelo convite, pela sua oportunidade de prestigiar a nossa cidade aqui, Santo André. Eu sou morador aqui desde que nasci. Olha então só. Isso é uma beleza. Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui com você. Com certeza. E esse programa prioriza realmente receber as personalidades da nossa região. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, contasse um pouquinho, resumidamente, do seu vasto currículo, que eu dei uma olhada, muito bacana. Muito viu? obrigado. Eu morador de Santo André, eu estudei na FEI em São Bernardo, já estou formado há mais de 30 anos, então eu até brinco com meus colegas engenheiros novos, que eu me formei quando os dinossauros andavam ainda, isso é uma brincadeira. E agora estou completando aqui em termos acadêmicos o meu mestrado aqui na Federal do ABC, novamente prestigiando aqui a nossa região, uma universidade muito conceituada na área de energia. E tive a oportunidade de trabalhar com o governo do estado, trabalhei aqui na prefeitura de Santo André também, no governo anterior, fui secretário adjunto de Educação, Ciência e Tecnologia em Itaquaquecetuba e hoje voltei para a minha engenharia elétrica, estamos trabalhando na empresa BM6, iluminação pública, aproveitando esse gancho que a ANEEL abriu agora, passando a iniciativa das prefeituras o que anteriormente ela fazia em termos de iluminação pública. Então, como as prefeituras tiveram algum tempo para preparar, ainda não estão, a iniciativa privada está vendo com bons olhos para esse tipo de trabalho, né, Alexandre? Com certeza. Nós estamos nos esforçando em entender primeiro esse parque de iluminação. Há mais de 1 ano e meio nós estamos verificando como é que funciona, é complexo demais. Aqui, por exemplo, Santo André, a municipalidade está tratando, a pessoa que cuida o técnico responsável que faz mestrado comigo em energia aqui na Federal, então eu troco muita ideia, ele me ensina muita coisa, o Meleiro, que vai estar nos atendendo. Só para contextualizar, então, você atualmente é o diretor técnico da BM6 Iluminações, e eu queria que você comentasse que tipo de trabalho a empresa faz? Pois não. Hoje, o que acontece? A partir agora do dia 1 de janeiro de 2015, todas as prefeituras, por uma determinação da ANEEL, numa norma regulamentadora, as prefeituras ficaram com o dever de cuidar da iluminação pública. Então, o que era anteriormente feito pelas distribuidoras de energia, hoje está a cargo das prefeituras. Isso ainda vai levar um tempo para se regulamentar, porque não houve uma preparação assim extremamente forte, né? No Brasil, infelizmente, a gente deixa tudo para a última hora e depois na última hora posterga e nós estamos ainda, as prefeituras estão se adequando ao parque, os parques de iluminação estão sendo adequados. Mas então, como é que funciona? Começa com a gestão de iluminação pública no município será feita de uma forma de o gerenciamento, vai haver um número 0800 que o município vai ligar esse número, uma central de atendimento. Olha, queimou a lâmpada que em frente à minha residência. Então, essa chamada será transmitida por um caminhão, esse caminhão vai lá para dar uma agilidade, né? Mas para isso... A empresa é como se fosse uma prestadora de serviços para a prefeitura. Exatamente. Mas para isso, o que acontece? A prefeitura precisa saber o que ela vai receber de parque das concessionárias. Nós vemos aqui mesmo em Santo André e outras cidades aqui pela região que eu tenho andado, às vezes algumas luminárias não estão dentro das características da ABNT, aquelas
não são aquele tipo de luminária fechada, e nós já temos nos recôncavos das cidades, algumas, aquelas que parecem um chapéu chinês, isso aí está fora. Então, as prefeituras têm que fazer um inventário para saber o que estão recebendo das concessionárias. Senão, pode cair até num processo de apropriação, de responsabilidade, o prefeito ser responsabilizado por uma coisa que ele está recebendo e não está nos critérios da engenharia. Entendi. Então é bom... Por exemplo, nós tivemos aqui em Santo André recentemente o Banho de Luz, que é um programa que o governo implantou e para trocar realmente a iluminação pública da cidade, que tinham lâmpadas muito antigas, inclusive que gastam muita energia e iluminavam pouco, e eles trocaram por lâmpadas LED. Perfeito. E a empresa faz esse tipo de serviço para a prefeitura. Isso, exatamente. Então, esse tipo de procedimento aqui dentro do mestrado de energia, que eu estou acabando aqui, nós temos essa eficientização. Porque o que é fazer eficiência energética? É você utilizar a menor quantidade de energia para fazer o mesmo trabalho que era executado anteriormente. No caso de iluminação, você pega uma lâmpada que antigamente geraria o consumo de 250 watts e substitui por uma de 80 em LED. Poxa, então você está economizando 66%, teoricamente. Na bancada, ele vai dar mais ou menos isso aí, mas depende de vários fatores, o tipo de luminária. Então, uma coisa a eficiência é isso. Como nós estamos numa crise energética, no nosso país, nós temos a nossa grande predominância da geração de energia é hidrelétrica, e nós estamos com falta de água. Faltou água, vai faltar energia. Então, se nós conseguirmos fazer um tratado de eficiência energética anterior à demanda, nós vamos estar economizando um recurso que está escasseando. Então, esse tipo de coisa tem que ser, a tecnologia precisa vir de uma forma a atender às necessidades. E, poxa, se a gente pode economizar, vai custar menos para o bolso das pessoas, das empresas, das prefeituras, poxa, por que não? Então, a tecnologia alavancando melhora de vida para a população como um todo. E as prefeituras aqui da região já estão investindo nessa nova tecnologia? Qual é a previsão para que esse trabalho seja mais visível aos olhos da população? Eu acredito, por exemplo, uma cidade que tem Santo André, que tem perto de 40 mil lâmpadas, você leva algum tempo para substituir isso, até porque seria uma irresponsabilidade dos gestores públicos substituir algo que está funcionando. Então tem que ser paulatino, queimou aqui, substitui. Não assim fazer uma irresponsabilidade de, vamos substituir tudo, porque o imposto, nós pagamos bastante imposto, tem que ser gerido com uma forma bem responsável. Mas eu acredito que nos próximos 3 anos existem algumas, tive outro dia no CREA, nós estamos discutindo a respeito disso, e me parece que vai haver um novo reluz no próximo fim de ano ou no outro ano. Isso não é ainda, foi uma coisa muito incipiente que eu escutei. Mas eu acredito que os governos já preocupados com esta demanda crescente em tecnologia para melhoria das condições que a população vê, em curto tempo deve ser, 2 anos no máximo, eu acredito que vai substituir. Uma coisa que eu alerto, existe muita... Poxa, vamos trocar tudo por LED. Não é tão simples assim. O LED também tem algumas. O LED extremamente branco, quando há uma neblina, nós aqui temos neblina. Em São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, o LED extremamente branco, quando há uma neblina, ele, em vez de iluminar tudo, ele dispersa. Então precisa se estudar algumas frequências específicas para se cortar a neblina. Então são alguns estudos que têm que ser adequados a cada local. Não adianta ter não existe solução mágica. Olha, hoje nós chegamos aqui e vamos fazer de uma forma, troca tudo. Não é assim. Existem vários determinantes, né? Mas eu acredito que em curto espaço de tempo, várias empresas têm procurado para verificar, estão importando muito. Nós, por exemplo, temos uma importadora junto de nossa empresa para poder ter um acesso a custos
compatíveis com o trabalho que a gente pretende executar de uma forma bem clara, né? E a gente vê também que as prefeituras têm algumas prioridades, por exemplo, praças, parques, sim, sim. Né, que são muito utilizados pela população e que precisam de uma manutenção mais efetiva e temporária para uma forma de segurança, né? Como é que você vai andar por uma praça, um local onde circulam muitas pessoas, num lugar escuro, ou então uma lâmpada antiga? Então, realmente, a prefeitura tem priorizado esses tipos de locais. O que nós vemos isso é chamado de iluminação ornamental em praças, que é diferente da iluminação que você tem na rua. Por exemplo, em termos técnicos, na rua você precisa de mais ou menos 50 lux, que é mais ou menos umas 100 vezes menos do que nós estamos aqui no estúdio, né? Que é aqui um lugar bem iluminado, que é muito específico para isso. Numa praça você já precisa muito mais. Então, são técnicas diferentes para atender essa coisa de iluminação. E iluminação é uma coisa que eu sempre digo, é segurança. A pessoa se sente num lugar bem iluminado, ela se sente segura, não vê uma sombra diferente. Então, a iluminação é uma forma de estabelecer segurança ao transeunte, a pessoa que anda a pé. E a gente anda a pé. Eu tenho o hábito de utilizar transporte público. O nosso escritório fica no centro de São Paulo, né? O escritório comercial. Nossa empresa é aqui em Mauá. Porém, o escritório comercial fica no centro de São Paulo. E eu venho de trem. E para ver da estação até, eu passo em frente à prefeitura, passo... Em alguns lugares você vê que está muito bem iluminado, e em alguns outros, um pouco menos. Então, as pessoas, a gente vê que a pessoa, ela anda pelo lugar iluminado. Então, é uma coisa bem interessante já. A sequência já natural da pessoa procurando segurança na luz. Então, com certeza, você falou tudo, é bem interessante mesmo, as pessoas realmente preferem andar em locais mais claros. Mas agora, você também comentou agora um pouquinho do assunto da crise elétrica que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Como é que você vê essa crise? Você acha que ela está realmente crítica? Você acha que já deveríamos estar num processo de racionamento de energia elétrica? Qual é a sua opinião sobre isso? Você, como é bem mais novo do que eu, Alexandre, você não lembra, mas eu morava aqui no bairro Jardim, na Manoel de Nóbrega. E quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu lembro que todo dia faltava luz. Todo santo dia. Então a gente ia ou acabar de fazer a lição da escola, ou ler um gibi, e estava a luz de velas. Isso você não acompanhou. Então, lá atrás não havia investimentos. O que aconteceu? Na década de 70 houve boom de hidrelétricas, houve o boom de transporte, de transmissão, e de lá para cá, todo o planejamento que eu acredito, essa crise que vivemos é falta de planejamento. Isso é muito... O nosso falta país, de planejamento do governo. Dos governos em geral. Eu diria que... Desde que governo, por exemplo? 70 para cá, eu diria. Pouco depois eu era muito pequeno na época do governo militar, porém, de 80 para cá, eu diria. Nós temos uma falta de planejamento. Por que isso? A nossa atividade política premia 4 anos, que é mais ou menos a duração de um governante. Então não existe planejamento a longo prazo. Até o planejamento que anteriormente poderia ter sido feito a longo prazo, quando chega no final do 4º ano, encerra e começa outra coisa. Então, um plano a longo prazo não é executado. Existem ideias diferentes e não falando de governo, A, B, C ou D, são os governos e são objetivos, né, diferentes. A nossa política premia isso. Nós não temos a continuar no planejamento contínuo. Então, esse eu acredito que seja o grande causador de todos esses problemas que estamos vivendo agora. A água, não adianta pôr culpa em São Pedro, não é governo estadual, não é governo federal, é planejamento a longo prazo que falhou. E como tudo que o planejamento falha, nós estamos pagando essa conta hoje. E essa crise está crítica? Eu acredito que esteja nos entremeios. Nós vemos, por exemplo, se não existisse a Henry Borden lá embaixo, nós já teríamos tido muito mais apagões aqui na região metropolitana de São Paulo,
Porque lá está suprindo, no horário de pico, que é entre 5 e 9 horas, essa grande demanda de energia que a gente tem. Você acompanhou, o governo federal até queria estender o horário de verão até março, mas vai ter que parar agora dia 22 de fevereiro, porque há problema com a aviação civil. E também falaram que não compensava devido ao período da manhã, da madrugada, porque amanhece mais tarde, então não compensaria esse estendimento do horário de verão. O que se economizaria utilizando a tarde ia ser gasto de manhã, então não justifica. Que é uma economia interessante, 5%, perto de 5%, é uma economia em termos do Brasil. As hidrelétricas estão sendo feitas lá no Rio Madeira, Tucuruí, lá em cima. Se houvesse um planejamento mais específico a longo prazo, as linhas de transmissão de lá até aqui já estariam prontas antes de concluir a barragem. Que a hora que a barragem tivesse concluída, fazia a transmissão para cá. Aí eles fazem o planejamento. Nós não temos mais hidrelétricas, aqui não existe rio com grande capacidade de tem muitas paradas. Exatamente. Né? Então, lá para cima, onde não há demanda, é o único lugar que sobrou, que é onde existe água. Só que não existe transmissão. Nós temos outra... Como é que a energia vem meu Deus, do sul vem para cá? Com uma linha de corrente contínua. Que só existe em 2 lugares no mundo, que é em Mojave, assim, bem conhecidos, que é no meio do deserto de Mojave, e na Sibéria, E aqui nós passamos uma linha de corrente contínua em áreas que são férteis. Então, é o único país do mundo que nós temos uma linha de alta tensão de corrente contínua passando em lugar fértil, que não pode ter nada próximo, por causa do campo magnético, que causa maior saúde das pessoas. Então, são algumas vicissitudes do nosso país que eu acho interessante. Novamente, falta de planejamento. Falta de planejamento. Então, eu acho a grande coisa é isso mesmo. Então, na sua opinião, a crise realmente é complicada. E essa história aí que o governo federal está importando energia elétrica da Argentina. O que você acha sobre isso? Bom, nós temos uma demanda bem interessante, com o poder aquisitivo melhorando das pessoas, que é uma coisa que nós não podemos... Se a gente vê há 30 anos atrás, o poder aquisitivo das pessoas e dos últimos 10 anos melhorou muito. A classe C é uma classe consumidora e isso demanda mais energia. Para o crescimento de um país é necessário energia, gastar mais energia. Quanto mais rico é o país, mais energia ele gasta. Como nós vivemos esse período de crescimento, obviamente a demanda tem que aumentar, não existe mágica, né? Para ser feita, se aumentar crescimento sem a nova TV, o novo refrigerador. Então, isso gera energia. Então, nós vamos ter que importar. A gente fala, né, agora, outra problemática que eu vejo muito, nós estamos usando as termoelétricas aqui, que são diesel, a plena. Então, o custo disso tudo, para mim, para você, para o telespectador, isso tudo custa mais caro, tanto em termos monetários para a aquisição da energia, como em termos de poluição. Então, nós estamos utilizando uma energia extremamente cara por falta de planejamento, novamente. Então, nossa, esse é um assunto bem demandante, né? É uma retórica bem incisiva que eu pratico nós precisamos começar a aprender a planejar. Você acha que nós somos muito dependentes das hidrelétricas? Você acha que deveríamos investir em outras formas para produzir energia elétrica? Sem dúvida nenhuma. Eu sou um dos defensores, a gente ampliar a nossa matriz energética de uma forma muito incisiva. Qual o tipo de eu sou muito, produção? Agora falando em termos técnicos, pela concentração de energia, o melhor modelo seria nuclear. Porque em um curto espaço você consegue gerar muita energia. Existem todos os problemas de radioatividade, insegurança, de terrorismo, etc. Concordo plenamente. Mas hoje, com a tecnologia das 4ª gerações, nós já conseguimos produzir usinas nucleares com muito mais segurança do que anteriormente. A gente, infelizmente,
o jornalismo sensacionalista, quando acontece um acidente que nem Chernobyl, que nem no Japão... O terremoto do Japão. O terremoto do Japão. Nossa, a usina nuclear. Mas ali eram usinas totalmente arcaicas, não previstas com esse modelo de segurança total. E sem contar que aqui no Brasil não tem terremoto, né? Eu diria que existe, às vezes, um pior que terremoto, que é a população enfurecida. Ah, sim. Isso é mais preocupante. Aí eu, às vezes, acho que é pior que um terremoto. Mas tudo bem. Fotovoltaica. Nossa, apesar de ser uma energia extremamente cara, com placas de captura de fotovoltaica, nossa, seria maravilhoso, que o índice de iluminamento que nós temos aqui é gigantesco, né? Nós temos tecnologia no sul, por exemplo, lá na Tecnopuc, eu acompanhei o desenvolvimento de algumas placas com rendimento muito bons, né? Só que custa muito caro você fazer uma fábrica disso aqui. A hidrelétrica, apesar de ser muito cara para ser construída, é uma forma de energia barata. Então, as outras são... Mas nós temos muita escapatória. Eólica também, mas aqui no sul, aqui no sudeste, nós temos uma mais propício ao nordeste, né? Eólica por causa do mapa de ventos do Brasil. Mas aqui, para São Paulo, na minha opinião, modesta opinião, seria até nuclear. Aqui seria energia nuclear, aqui com usinas de quarta geração, né? Recentemente saiu uma notícia do aumento de até 40% na conta de algumas companhias de energia elétrica do país. Por que você acha que teve esse aumento e se é justo isso? Porque, Charles, durante a campanha lá no governo, né, da presidente Dilma Rousseff, ela decretou que iria baixar o valor da conta de energia. E entramos no ano de 2015 e... Complicado. Eu acredito, eu não fiz uma análise muito pormenorizada dos componentes do custo de energia, mas eu acredito que estavam sendo represadas, esse aumento foi fruto de subir, ser retirado alguns subsídios que o governo dava. Então, o que acontece? Houve uma promessa, vamos manter, e por motivos óbvios de quebra geral no país, não foi mantida. Então, eu acreditava que não poderia modificar muito disso, viu? Eu acho que a população teve que pagar o pato. E nós vamos pagar o pato. Eu, você, o telespectador, todos aqui que ligamos uma luz. Em casa, por exemplo, eu já estou trocando toda a iluminação por LED, porque ela economiza 50%. Uma lâmpada de 9 watts faz equivalente à mesma luminosidade de uma lâmpada de 80. Então, em casa, eu já baixei o custo, troquei refrigerador por um consumo melhor. Então, nós precisamos começar também a aprender a economizar em casa. Isso, entrou num ponto interessante. Quais são algumas dicas rápidas para o telespectador poder economizar energia? O grande vilão da nossa casa é o refrigerador. Então, procure, se for possível, se está pensando em trocar um refrigerador, procure ver aquele que os índices de economia sejam os melhores. Tem aquela tabela do Procel, veja o índice A ou B no máximo, troque o refrigerador. Iluminação, saiu do ambiente e desliga a iluminação. Poxa, todo mundo sabe isso, mas na minha casa, eu sou um cara chato, eu falo para os meus filhos e saem do ambiente. Como não há, às vezes esquece, a criançada, a cabeça está em outro local, eu estou trocando tudo por LED. Ah, é caro, mas vai levar tanto tempo em termos de custo de manutenção menor. O custo é mais caro na aquisição, mas na manutenção e durabilidade ele vai se pagar em 2 anos. Depois vai durar mais 10. Poxa, então, para mim é interessante verificar. Quando não dá secadora, você tem secadora de roupa, não use, está um calor desgraçado, não, desligue da tomada e mantenha. E procure fazer o máximo possível com tudo desligado, saia de casa. Em vez de ficar na frente da TV, na frente do computador, saia de casa, vai passear, vai andar no meio da cidade, que a cidade é bom andar e ver os amigos no meio da rua. Com certeza. Charles, agora uma pergunta bem intimista. Se você fosse o ministro de Minas e Energia do Brasil,
qual seria a sua atitude para tentar driblar essa crise toda que nós estamos vivendo? Olha, uma pergunta bem difícil, Alexandre. Olha, o nosso país, por ser uma nação continental, nós temos tantos problemas que são pontuais. Os problemas de São Paulo são totalmente diferentes. Mas se eu tivesse oportunidade, investiria muito em energias alternativas, sem dúvida, criaria algum programa para poder utilizar energias alternativas, não ficar tão dependente, como você mesmo falou agora há pouco, da hidrelétrica. Começaria a pensar nesse tipo de coisa. E uma coisa que nós precisamos no nosso país, criação de microempresas. Não tem nada a ver com energia, não tem nada. Eu acredito que nós precisamos sair dessa dependência que nós temos de emprego formal e criar milhares e milhares e milhares de microempresas. A pessoa dominar o que ele tem que fazer. Você, seu empresário, seu dono da sua... O que você precisa fazer, você determina. Se você der certo, foi sua responsabilidade. Se não der, foi sua também. Então, a gente procura emprego formal. Nós não temos que procurar emprego formal. Então, é uma coisa que eu digo. Vocês, jovens que estão nos assistindo, que têm oportunidade, crie uma empresa. Não tente ir para uma multinacional. Não faça sua carreira em cima disso. Faça para a criação de empresas, que você vai ver que é muito mais gratificante. Com certeza. Olha, esse papo aqui levaria horas, muito gostoso, e ainda mais num assunto tão importante que nós estamos vivenciando, que devemos ficar atentos. Charles, eu queria que você agora comentasse um pouquinho, desse o seu recado final e também dessa sua forma de contato, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer um pouquinho mais da carreira do Charles, como é que pode fazer? Pois não, eu deixar meu e-mail, charles.c.camargo@bm6iluminação.com.br. Esse contato eu tenho, nós trabalhamos com eficiência energética, nós temos um grupo de excelência de eficiência energética aqui na Universidade Federal e gostaríamos, se qualquer dúvida, pode contatar, às vezes pode demorar 1 ou 2 dias, que a correria é muito grande, mas estou à disposição para qualquer dúvida que tenha em termos de energia. E para encerrar com chave de ouro, eu queria que você comentasse qual é o seu maior sonho. O maior sonho hoje é ver esse nosso país crescer muito, que nós merecemos, né, Alexandre? Com certeza, precisamos. Charles, muito obrigado pela sua presença aqui no EcoTV Entrevista. Sucesso, viu? Parabéns pelo seu brilhante trabalho, que você continue aí levando estudo, levando informação para as pessoas, viu? Muito obrigado. Agradeço, Alexandre. Esse foi mais um EcoTV Entrevista. Fique com a gente, porque logo depois temos o Eco 30 com as principais notícias do dia. Já já a gente volta, então. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.